vai terminar muito bem, porque estamos mais uma vez juntinhos aqui na Vibe Mundial. Então, boa tarde, flores desta linda tarde de sábado. Que alegria ter vocês aqui conectado comigo novamente. Eu, Patrícia Kovacic, no Portal da Cura. Convido vocês na próxima hora a imergir aqui, eu vou até mudar um pouco, a mergulhar num papo maravilhoso com esse convidado, que é o Mauro Bueno. A gente vai falar mais sobre a constelação familiar, essa técnica incrível que pode ser, sim, um bálsamo, dependendo do momento que você está vivendo, né? Ela ajuda muito em vários caminhos, mas o nosso especialista e escritor de um recente livro lançado vai falar com mais propriedade e com uma ternura sobre isso. Até lá, agradeço você, ouvinte, que me acompanha todos os sábados aqui através das ondas da querida Vibe Mundial ou através dos nossos canais digitais. Eu estou no Instagram, no Facebook da Paty Kovacic ou também no Facebook da Rádio Vibe Mundial. Aos meus queridos aqui, colegas da rádio, agradeço o carinho. Hoje eu estou com o André Mota, estamos com o Jean no estúdio também, Doni, uma equipe incrível que mesmo durante a pandemia segue firme e forte entregando o melhor para vocês, melhor de conteúdo, na melhor qualidade, e assim eu sigo também, trazendo aqui pautas dentro das práticas integrativas e terapias naturais que vão auxiliar você, querido ouvinte, a ter uma vida mais leve, uma vida mais harmoniosa. Conflitos e dilemas sempre teremos, né? Afinal, os desafios nos tornam mais fortes quando, bem acompanhados, temos a coragem de transpor e aprender sobre eles. Por isso que nessa tarde apresento aqui para aqueles que ainda não conhecem a constelação familiar através do Mauro Bueno, e também deixo um convite muito querido para vocês que, se também é a primeira vez que me acompanham aqui ou a primeira vez que escutam falar sobre o método Kovacic, convido vocês a conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica desenvolvida pelo cientista radiestesista Estevão Kovacic aqui no Brasil há 60 anos atrás, e de uma forma única, carinhosa e com uma humildade e grandeza incrível, né, Mauro? Ele entregou para a humanidade um caminho que leva você a resultados diferentes dentro da doença câncer. Então, se você tem o diagnóstico de câncer, vive o câncer, né, com esse diagnóstico, ou vive com alguém querido que está passando por este momento, eu convido para acompanhar a gente nos canais digitais, conhecer um pouco mais essa história e entender como o método Kovacic, essa pesquisa incrível que o Estevão Kovacic desenvolveu, pode sim levar para um caminho diferente, né, mais harmonioso, uma restauração mais pronta da saúde, né, e uma mudança também de visão com relação à doença e vida. É gostoso quando a gente consegue encontrar um caminho que nos acolhe, né, e que traz também o alívio mais rápido da dor. Então, esse é o convite. A associação chama Associação Estevão e Maria Kovacic. No site é aemk.org.br. Tem um canal no YouTube com todos os vídeos, mas se você entrar no meu canal do YouTube, ouvinte, Paty Kovacic, nas minhas listas eu tenho uma seleção ali que fala sobre a teoria da pesquisa do Estevão, os cuidados necessários para você passar pela terapia, e tem alguns depoimentos incríveis também. Então aproveitem tudo isso. Tá na dúvida? Me escreve. Paty, eu não entendi. Paty, eu não sei como eu vou apresentar isso para uma outra pessoa. Porque sim, é um caminho novo e diferente para você, mas é um caminho bem consolidado para nós. Eu posso ajudar você nessa caminhada. Me manda um WhatsApp, meu telefone é 11 95595 5465. Então é 955955465. E agora eu vou aproveitar aqui e dar as boas-vindas ao nosso ouvinte. Estamos gravando aqui com muito carinho esse programa para vocês, né? Para poder apresentar nesse sábado à tarde e também apresentar o seu trabalho mais recente, que é esse livro incrível que traz um novo olhar sobre a constelação familiar. Então, uma nova visão sobre a constelação familiar. Então, pra gente que é novo Constelação, ele já traz um livro falando sobre um novo olhar sobre. Então, eu acho que talvez a gente esteja um pouquinho atrasado, mas nunca é tarde, né, Mauro? Não, nunca é tarde, não. Boa tarde, Patrícia, os ouvintes da Vibe Mundial. Uma alegria grande estar aqui com você, falar um pouco sobre essa jornada, né, de constelação familiar. Ela é um trabalho muito novo, né, sob o ponto de vista histórico. Ela está engatinhando ainda. A constelação familiar tem em torno de 30
35 anos de história. Nova. Mas é tão fantástico esse trabalho que nesse período conseguiu se espalhar pelo mundo todo. Esse trabalho que foi elaborado, foi sistematizado pelo alemão Bert Hellinger, né? Que era um missionário, na verdade, um missionário alemão, trabalhando na África, e a partir da sua vivência, da sua experiência junto às tribos, aos clãs na África, conseguiu formular a proposta da constelação familiar e depois, com a ajuda de alguns cientistas, em especial o britânico Rupert Sheldrake, que ajudou a formular a proposta do campo mórfico, que é teoricamente a base fundamental da constelação familiar. Se a gente tiver tempo depois, eu explico o que é isso, né? Porque normalmente a gente ouve falar... o que mais gera curiosidade nas pessoas, é esse campo mórfico. Né? O que é isso? Né? Parece uma coisa tão estranha. Na verdade, o campo mórfico é um campo de energia que identifica cada sistema familiar. Eu costumo usar nas aulas que dou para os meus alunos que o campo mórfico ele corresponde à digital de cada sistema familiar. Assim como cada indivíduo tem uma digital que o individualiza no mundo todo, cada família, cada sistema familiar tem um campo de energia que o individualiza também de todos os outros no mundo todo. Então, para um efeito de analogia, esse campo mórfico é a digital que identifica cada família para distinguir uma de outra. Ou seja, é único, né? Cada família é única e ela vibra, ela responde de uma forma diferente. Sob o ponto de vista da constelação familiar, a família é um sistema, é uma organização, como uma empresa, como uma máquina, né? Um relógio, por exemplo, funciona porque ele tem um monte de pecinhas ali dentro, cada uma no seu lugar, ocupando o seu lugar, desempenhando uma função específica. Se uma peça dessa engrenagem não funcionar bem ou quebrar, o relógio começa a funcionar mal, ele pode atrasar, adiantar, parar, ou até deixar de funcionar mesmo, dependendo da importância dessa peça, né? E é uma tendência que outras peças parem de funcionar ou outras quebram porque ficam sobrecarregadas. Exatamente, é o que acontece, né, na constelação familiar, o que acontece no sistema familiar, né? E a constelação faz o quê? A constelação, ela identifica esse ponto de origem, essa peça que não está funcionando bem e que reflete em todas as outras, né? E a partir dessa identificação, ela faz o que na prática, né, na mecânica seria o concerto, na linguagem da constelação é a harmonização emocional, porque a constelação não trabalha em cima de fato, mas em cima de emoção, então, né, de sentimento. A harmonização, se for mudar também outra palavra, quer dizer que ela ameniza uma situação, ela ameniza um sentimento e faz com que volte a fluir, faz com que o relógio volte a funcionar. E em quanto tempo? Ela resolve mais do que amenizar, ela resolve. Então, a questão tempo é complexa e a gente vai falar sobre isso, então. Mas o que a constelação faz através da harmonização é eliminar essa herança, eliminar essa transferência do sentimento ou das emoções não resolvidas dos nossos antepassados. Vamos ver se eu consigo te explicar melhor. E para o ouvinte da Mundial, e talvez isso fique mais claro. Na teoria da constelação, nós, de um modo geral, reproduzimos padrões emocionais dos nossos antepassados. Assim como nós temos heranças genéticas dos nossos antepassados, através do DNA, né, nós temos uma herança emocional também. E isso hoje já é discutido no campo científico através de um ramo chamado epigenética, né? Então somos herdeiros também emocionais e não só biológicos dos nossos antepassados. E a partir dessa herança, nós nunca podemos mudar um fato ocorrido no passado, mas nós podemos mudar a emoção e o sentimento que esse fato gerou.
É nesse campo que a constelação atua. Então, quando nós identificamos no passado um fato que gerou essa emoção, esse sentimento que se transformou num trauma ou numa dificuldade que reflete no presente, nós trabalhamos essa emoção, esse sentimento lá no passado, dentro desse campo mórfico, desse campo energético, né? E aí o reflexo dessa história até chegar no presente. E aí a pessoa, neste momento, a partir dessa harmonização, ela começa a viver bem. E uma coisa que eu sempre aprendo quando te ouço, né, Mauro? E a pessoa atual, então, o constelado, deixa de passar essa herança para os próximos, então, filhos. É porque, na verdade, como nós estamos falando de uma reprodução de padrão emocional, de uma herança, enquanto isso não for resolvido, ela vai sendo transferida de geração para geração. Então, quem faz uma constelação para resolver essa situação emocional, não só resolve o seu problema, como rompe a transmissão futura dessa herança. Isso, entendeu? Ótima essa palavra. Então, ela acaba protegendo nossos filhos, nossos netos, né? Sim. E isso... E é gostoso, porque acaba acontecendo uma evolução a cada geração. Porque a gente tem que nascer e viver um pouquinho melhor, né? Essa é a tendência natural, e né? sair da Terra com alguma benfeitoria, né, que Mauro? a gente consiga dar aos nossos filhos um pouco mais do que recebemos dos nossos pais, né? Essa analogia que você fez, primeiro é maravilhoso te ouvir. Essa analogia que você fez foi muito boa para consolidar a mim. Espero que para os ouvintes também tenha ajudado bastante. Me gera o desejo de ouvir exemplos. Mas antes eu queria te perguntar, como a gente está falando de trabalhar pontualmente um momento, né? Então, um evento da vida da pessoa que está repercutindo, né, tal comportamento, tal sentimento, não é algo que você faz constantemente, tem que ser pontual. E você tem a formação em psicanálise, né? Então, eu quero que se apresente um pouquinho nessa formação e como você chegou na constelação e como a constelação interage com o seu trabalho de base, que é acompanhar esses pacientes. E por que disso? Primeiro, porque eu sou curiosa e quero dividir essa história com os nossos ouvintes. E segundo, porque um dos objetivos aqui no programa, Mauro, é fazer com que as pessoas entendam o integrativo. Como que funciona o fluxo entre as técnicas, né? Para poder de fato, beneficiar quando elas entrarem na técnica no momento correto. Porque existe uma indicação correta, um momento correto, né, Mauro? Exato. Né? Isso é importante, né? Para não gerar uma frustração e colocar uma ineficácia numa técnica que, na verdade, é altamente eficaz, né? Muito, mas ela tem um foco determinado, né? Às vezes, isso já me aconteceu, da pessoa me procurar querendo fazer constelação sobre um determinado ponto, um determinado assunto, e eu ter que dizer a ela que a constelação não trabalharia nesse aspecto. A constelação atua em muitos aspectos, mas ela tem as suas limitações também, né? Então, essa abordagem é muito importante, né? Eu costumo dizer que nós não trabalhamos com milagre, né? Nós trabalhamos com uma técnica fantástica, que é da constelação familiar, mas ela tem as limitações e é mais uma ferramenta. Existem várias outras. Então, você tem o tratamento através da psicologia, da psicanálise e outras alternativas fantásticas, né? Técnicas de atendimento, de cura. A constelação é mais uma ferramenta poderosa, incrivelmente abrangente, mas com suas limitações também. Eu, particularmente, tive uma evolução muito grande no meu atendimento dentro da psicanálise, agregando e incorporando o conhecimento dos conceitos sistêmicos, que é o que embasa a constelação familiar. É o que chamamos de conceito sistêmico, porque a constelação familiar não olha o indivíduo isoladamente, mas o indivíduo relacionado ao seu sistema familiar. Quando a constelação é feita, ela olha o indivíduo dentro desse contexto familiar, olha a família como um todo. Quando você incorpora esse conceito no atendimento da psicanálise, que é o meu caso, você amplia muito, mas de forma incrível,
a possibilidade de identificação dos traumas, da origem dos traumas, e você tendo uma visão mais global e não centrada no indivíduo, você consegue identificar muitas vezes dores que são transmitidas dentro do sistema familiar e que você levaria muito, muito tempo para chegar a essa conclusão ou a esse diagnóstico dentro da técnica simples original, porque ela olha o indivíduo, né, foca o indivíduo isoladamente. Né? Quando olhamos dentro do atendimento psicanalítico o histórico de um personagem, olhamos o seu comportamento passado, o seu histórico individual. Quando agregamos o conceito sistêmico, olhamos toda a família, o histórico familiar. E aí fica, às vezes, muito mais fácil identificar uma origem traumática, porque o seu olhar é mais expansivo, o seu olhar é mais amplo, né? Eu quero saber indicações específicas ou causos específicos, mas então, Mauro, se eu, Patrícia, for lá trabalhar um assunto e conseguir harmonizar ele, esse assunto tem relação com a minha mãe ou com a minha avó materna, não sei, é assim que a gente pode falar, né? Sim. Tá, e aí eu vou lá e harmonizo essa situação com a minha avó materna, quer dizer que todos que poderiam estar vivendo também reflexos dessa situação também vão receber, de certa forma, uma harmonização? Sim. Eu ajudo outros da minha família quando eu me trato, Esse talvez é o aspecto mais incrível da constelação familiar, é a sua abrangência, porque a constelação familiar, ela se baseia, ela se sustenta através dos vínculos familiares. E o vínculo familiar, ao contrário do que a maioria das pessoas entendem, esse vínculo não se estabelece através da convivência, através da transmissão do acolhimento, do amor, da convivência mesmo. O vínculo familiar, ele é como uma herança, como um DNA que nos liga, nos vincula aos nossos antepassados, independentemente. Eu pergunto, quando faço um workshop, eu dou aula, para as pessoas, né, quem daqui presente conheceu o tataravô? E quase ninguém conheceu, pouca gente conhece, né, ou teve a oportunidade. E eu pergunto em seguida, alguém tem dúvida que o DNA desse tataravô está correndo no seu sangue aí agora? E todo mundo concorda que corre, que reconhece isso. Eu falei, a mesma coisa acontece com o vínculo familiar emocional. Nós não precisamos ter convivido ou nem mesmo conhecido um antepassado para sermos herdeiros da sua herança emocional. E isso enriquece o conhecimento, abriu uma porta muito grande de tratamento. Os vínculos familiares persistem mesmo depois da morte, né? O ouvinte aí da Mundial que está me ouvindo, por exemplo, se alguém que perdeu o pai, perdeu um avô, uma avó, uma mãe, esse personagem que faleceu não deixou de ser o pai, a mãe, o avô. Eles continuam existindo no seu lugar específico. Ele não perde o lugar de pai, o lugar de mãe porque faleceu. O sistema familiar não é composto de pessoas. Ele é composto de personagens que ocupam um lugar específico na engrenagem. Assim como aquele exemplo do relógio, a peça quebrou, né? Você conserta, você arruma, você põe outra peça ali, mas o fundamental não é a peça, o material físico, mas o lugar que ele ocupa no sistema, para que aquela função continue existindo. Fantástico. Né? Então, a gente tem algumas áreas extremamente delicadas. No meu livro, por exemplo, um dos assuntos mais polêmicos é quando eu afirmo que ninguém consegue ser totalmente feliz enquanto não reverenciar o pai e a mãe. E aí todo mundo diz, não, mas meu pai me abandonou, eu nem vi, antes de eu nascer meu pai foi embora, ou minha mãe nunca me quis, me deu em adoção.
Eu digo, reverenciar o pai e a mãe não significa aceitar o que eles fazem, mas reconhecer o lugar que eles ocupam na sua história familiar. Tá. Isso é fundamental. Então eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. E o pai e a mãe, o lugar que eles ocupam na nossa história é o da origem da nossa vida, né? Se a gente não consegue reverenciar a árvore da qual somos fruto, como é que vamos valorizar o fruto que somos? Sim. E a constelação ajudaria, em casos como esse, a reconhecer o pai e a mãe, mesmo tendo afastamento, separação drástica, assim? Esse é o objetivo, né? É restabelecer o equilíbrio dos vínculos familiares, né? O que não significa em absoluto concordar com o comportamento das pessoas. Como eu disse, a constelação não trata das pessoas, mas do lugar que elas ocupam no sistema familiar. Um pai e uma mãe, sendo bons ou não, sendo carinhosos ou não, acolhedores ou não, até exercendo ou não a maternidade e a paternidade, são a origem da vida. E o que nós reverenciamos é a origem da vida, e não o comportamento individual das pessoas que nos deram a vida. Essa é uma diferença substancial. Isso é incrível, né? É reverenciar a vida e não focar no comportamento específico de cada um. O que me lembra algo que eu aprendi contigo já, uns 2 anos atrás, que é uma das, não sei se eu posso chamar leis ou regras, que é sobre o julgamento, né? Que eu acho que é uma coisa muito linda, né? A forma que se olha julgar, que é outra coisa que a gente tem que também harmonizar na vida das pessoas, e também essa questão do perdão, né? Que eu acho que ajuda muito, né? Trazer a amorosidade ali. O julgamento no olhar sistêmico é talvez o maior veneno, né? A contaminar o sistema como um todo, porque o julgamento, ele sempre leva em conta um olhar individual e um conceito individual, né? Nós estamos falando, evidentemente, no campo emocional, né? Que é onde a constelação atua, onde o trabalho psicanalítico também atua. Mas o julgamento, ele sempre leva a uma interpretação tendenciosa. Sempre. Ninguém, é absolutamente impossível estabelecer um julgamento sem levar em conta uma referência de quem está julgando, né? Você, quando julga alguém, você leva em conta a sua experiência, a sua história, o seu ponto de vista, a sua expectativa, né? Sem conhecer a história que está por trás da outra pessoa, sem conhecer as influências familiares, por exemplo, sem reconhecer os padrões de herança que essa pessoa carrega. Né? E que eu acho interessante, Mauro, a gente está chegando no final da primeira parte do programa, logo a gente segue nesse papo, mas uma coisa que eu acho interessante sobre o julgamento, ela também não reconhece o quanto julgar faz com que ela se sinta julgada e oprimida pelos outros, né? Porque eu só percebi o peso do julgamento quando eu comecei a conviver na constelação familiar, né? O medo de me expressar, o medo de andar, o medo de fazer, o medo de... O julgamento, ele é muito mais pesado para quem julga do que para quem é julgado. Quem julga carrega o ônus do julgamento. Né? Às vezes a pessoa julgada nem sabe que foi julgada, não surte efeito, né? Claro que eu não estou falando do julgamento jurídico da sociedade, estou falando sempre no campo emocional. Quando nós olhamos alguém e emitimos um julgamento, esse julgamento pesa muito mais para nós do que para a pessoa julgada, né? Porque eu emito conceito de valor que é meu, que repercute em mim, e que é emitido, né? Então isso, emitido por mim, e que nem sempre alcança a outra pessoa. A pessoa está sendo avaliada e julgada por mim, nem sabe, está vivendo feliz, e eu fico curtindo no meu fígado isso, lá, né? Exatamente. É isso aí. Ouvintes que nos acompanham aqui, estamos chegando no final da primeira parte do programa. Corre lá, pega seu chá e volta aqui para acompanhar a gente daqui a alguns minutinhos. Muito obrigada pela audiência, até já. Beijos. Vai terminar assim, muito, muito bem juntinhos aqui, minhas flores lindas, sejam bem-vindos aqui
ao Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic, você que está se conectando na Vibe Mundial agora. O convite desse programa nosso é terminar o dia mesmo ouvindo um papo bom, uma conversa boa. E a entrevista hoje é com Mauro Bueno, psicanalista, que trabalha com constelação familiar. Ele tem um instituto ali, próximo ao Metrô Saúde, onde ele faz os seus atendimentos na psicanálise. Ele também realiza as constelações e, recentemente, ele teve uma conquista e comemoração que foi publicar o seu livro, que é uma nova visão sobre a constelação familiar. Na primeira parte do programa, ouvintes, eu brinquei. De repente estamos aqui hoje conhecendo a constelação ou aprendendo um pouquinho mais, e aí vem um especialista e fala que já tem uma nova visão sobre isso. Mas não se aperreie não, ouvinte. Sempre é tempo para a gente aprender, tá? A qualquer idade, a qualquer situação, é tempo para a gente aprender, é tempo para a gente ouvir, é tempo para se dar o direito de viver bem. E para você que passa por uma doença física, que é o extremo oposto aqui do que eu estava dizendo, e a princípio te dá aquele susto, né? E abate um pouquinho, abala um pouco a fé, abala um pouquinho, né, a forma geral que você está vivendo. Também é tempo, independente do diagnóstico de você, que você tenha recebido, é tempo sim de procurar caminhos para amenizar, né, a sua dor, para permitir que o seu corpo tenha condições melhores para se recuperar. E aqui a ferramenta constelação que eu digo também permite que você traga um novo sentido, né, ressignifique esse momento que você está vivendo. Então, convido você a me acompanhar aqui, Paty Kovacic, na nossa querida Vibe Mundial, e hoje com Mauro Bueno, nosso convidado especial, para se permitir viver uma vida mais leve, se permitir viver uma vida um pouquinho mais harmoniosa, quem sabe, né? Sem pressa, mas se permita. Antes de voltar aqui para esse papo com ele, eu queria fazer um convite especial, na verdade 2. Um é para me acompanhar durante a semana pelos canais digitais, então fortalecer a nossa rede no Instagram e no Facebook da Paty Kovacic. No YouTube você vai aqui encontrar esse áudio que nós estamos conversando nesse programa e também o vídeo para você acompanhar a minha imagem, a imagem do Mauro Bueno, esse charme de pessoa, né? Assim como os programas anteriores também, tá? Ali a gente fala sobre todas as pautas que envolvem as práticas integrativas, terapias naturais e a minha prática, que é do coração, que vem, graças a Deus, de berço e com muita honra, converso com vocês e ajudo os nossos pacientes, que é dentro do diagnóstico de câncer. A terapia chama Método Kovacic, é o nome que nós demos para a pesquisa e tratamento que foi descoberto e desenvolvido pelo Estevão Kovacic aqui no Brasil há 60 anos atrás. Então entra lá no meu canal e acesse lá a teoria, como que você faz para praticar essa técnica, né, dentro do diagnóstico de câncer. Também você consegue indicar para as pessoas que estão vivendo próximo a você esse caminho mais harmonioso para restauração do organismo, né, e recuperação da saúde. E se você tiver dúvidas como acessar, né, a partir do site, me manda um WhatsApp. Então anota já. O site é AEMK de Associação Estevão Maria Kovacic.org.br. E o meu WhatsApp, eu falo de São Paulo, é 11 95595 5465. Então é 5595 5465. Deixo aqui um abraço para vocês que estão aqui desde a primeira parte do programa comigo. Sejam bem-vindos vocês que estão conectando agora. Agradeço aos meus patrocinadores, meus queridos colegas aqui da rádio, e vamos embarcar aqui nessa conversa, voltar aqui com Mauro Bueno. Seja bem-vindo de novo, Mauro, por mim e pelos ouvintes que estão se conectando agora. Uma delícia estar aqui, viu, Patrícia? Estou adorando bater esse papo com você, com os amigos da Vibe Mundial. É sempre muito prazeroso isso. Hoje o Mauro está aqui como convidado e um grande professor meu aí, de 2019 para cá. Aprendi muito com ele através dessa prática que é a constelação familiar, mas ele já foi habitué aqui da rádio, né? Vai e volta, ele está aqui todo mês conversando. Eu digo isso para aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos colegas que apoiam, né, o meu trabalho, o trabalho dele. Recentemente ele esteve no programa do Claudinei Pietro, então mandamos juntos aqui um beijo para ele, né, Mauro? É um grande amigo, né? Um parceiro incrível, uma grande pessoa. Justamente. Está lá no Rio de Janeiro agora, na Mystic Fair, né? Fazendo um evento lá, e dezembro tem aqui em São Paulo, né? Se Deus permitir, vamos realizar esse grande evento, né? No final do ano a gente se encontra lá. Mas, Mauro, falar em eventos e conquistas,
quero que a gente explore um pouquinho mais as possibilidades da constelação através do Mauro Bueno. A gente terminou a primeira parte do programa falando sobre dos aprendizados que eu tive, mas também é uma das leis, é leis que se fala? Conceitos, né? Conceitos que se aplicam ali na constelação, que é sobre o julgamento. O quanto a gente aprende ao deixar de julgar, né? Sobre nós e sobre outras pessoas. Sobre as pessoas com que a gente convive e o nosso sistema familiar. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais a partir daí e entrasse no seu livro. Essa conquista maravilhosa, né? Que você pôde agora... Foi no mês passado o lançamento, né? Foi no mês passado. A gente, através da Editora Alfabeto. Da Editora Alfabeto, Isso. Que é uma grande parceira, né? E fizemos o lançamento virtual do livro, porque estamos ainda numa fase muito crítica, né, dessa pandemia, que, né, está começando a ir embora, e esperamos que isso se acelere, né, o fato dela ir embora. E foi um grande sucesso. Eu estou muito feliz com esse livro. Teve um reconhecimento muito bom, um retorno bom dele em termos de reconhecimento, de aceitação. Isso foi muito positivo. Quando a gente fala de uma nova visão, né, da constelação familiar, nós estamos, na verdade, colocando os conceitos muito sob o ponto de vista do nosso Brasil. Né? A teoria geral da constelação foi formulada, como eu disse no primeiro módulo, por um alemão, Bert Hellinger, que tem, e o seu conceito estrutural continua sendo respeitado no mundo todo, onde a constelação é praticada. E uma notícia aqui para você e para o ouvinte da Vibe Mundial: o Brasil hoje é o país onde a constelação familiar mais se desenvolve em todo o mundo. É o local onde a constelação é mais praticada, onde ela teve a maior receptividade. Inclusive, hoje, órgãos oficiais, né, do sistema utilizam a constelação familiar, como, por exemplo, o Poder Judiciário, que utiliza a constelação familiar como instrumento de conciliação nos processos, principalmente da área de família, antes de uma sentença. Olha, que maravilha. E é fantástico, porque você tem no Tribunal de Justiça de pelo menos 13 estados do país já reconhecem a constelação familiar como um instrumento válido para conciliar as partes que estão brigando num processo judicial. Que incrível. E o resultado de conciliação, toda vez que essa ferramenta é utilizada de forma conciliatória, tem sido em torno de 70%. Isso é extraordinário. Consegue finalizar esse o processo de forma amistosa, de forma conciliatória, antes de um julgamento onde se atribui razão para um ou razão para outro, né? Incrível. Na constelação não existe razão, porque a constelação não trabalha com o conceito de certo ou errado, né? A constelação não julga. Como a constelação não julga, não existe certo e errado, existe um fato a ser harmonizado. E Mauro, você como professor e escritor, o que você acha que atribui, de uma forma geral, no povo brasileiro, a aceitação e a prática da constelação? Vem vários fatores, né? Mas fundamentalmente a nossa miscigenação, né? O Brasil é a esquina do mundo, né? Aqui nós temos uma cultura muito ampla, muito aberta, né? Temos aqui representatividade de todo tipo de cultura, de todo tipo de costume, de tradição, de influências culturais, né? E o Brasil, com isso, consegue estabelecer um parâmetro próprio, uma identidade própria, e talvez o povo mais receptivo do mundo, viu? Para quem já teve a oportunidade de sair do país, visitar outros países, o Brasil é incrivelmente receptivo, incrivelmente acolhedor, né? O povo brasileiro, em que pese muitas vezes nós não nos valorizarmos tanto, né, infelizmente, mas o povo brasileiro tem uma capacidade incrível de se adaptar.
né? Aliás, no mundo da economia hoje, os executivos brasileiros são amplamente valorizados porque no mundo todo, né, existem multinacionais tendo brasileiros em seu comando, na posição de CEOs, enfim, porque a capacidade do brasileiro de se adaptar está ficando cada vez mais notoriamente reconhecido no mundo todo. E assim é também para as novidades na área das terapias, na área dos tratamentos alternativos, né? O brasileiro tem uma facilidade muito grande de conseguir romper padrões arcaicos, né? Então, enquanto na maioria dos países e das culturas se preserva de forma engessada, de forma muito rigorosa, os padrões originais, o Brasil tem uma facilidade incrível de aceitar mudanças, né? E quando isso acontece, nós nos enriquecemos muito, porque somos receptivos de forma mais amorosa às mudanças que chegam. Se a gente pensar de forma sistêmica, como você nos explicou que funciona a constelação, né? Então, que uma ação acaba gerando uma mudança de comportamento dos demais. Então, quando alguém deseja mudança, você consegue influenciar outros também a desejar essa mudança. Sim, né? Sem dúvida. E outra coisa que brasileiro também de uma forma geral, né? Eu digo, não é 100%, né, ouvintes? Mas muitos de vocês possivelmente vão se identificar com isso que o Mauro está falando. Existe uma inquietude na procura de resposta, existe uma inquietude na solução de situações que é gostoso. Porque no calor das relações, boa parte das pessoas acabam procurando, por exemplo, essa ferramenta que a gente está falando, para tentar harmonizar e solucionar uma situação, né, Mauro? Exatamente. E vários campos, né? A constelação atua, Patrícia, em muitos campos de dificuldades. Então, no campo emocional é uma vastidão. Então, ela cuida dos aspectos de relacionamento amoroso, relacionamento familiar, problemas financeiros, problemas de identificação. Quantas vezes as pessoas não se sentem fazendo parte, né? Elas se sentem excluídas. A constelação trata disso de forma incrivelmente amorosa. E tratamos também de aspectos, e aí eu quero fazer uma ressalva importante, de doenças. Mas a constelação familiar não cura. Isso é fundamental. E até a gente às vezes vê comentários errôneos a respeito disso. Nós podemos sim fazer uma constelação sobre uma doença. Mas quem cura doença é a medicina. A constelação não cura ninguém, mas ela cura a origem emocional que causa a doença. Então, se uma pessoa... Quantas vezes a pessoa está doente, tem alguma doença, vai no médico, se trata e a doença volta. Ela volta porque ela tem uma origem emocional. Mesmo quando não é só uma doença especificamente emocional, como uma depressão, que eu já presenciei. É uma doença emocional. Mas você tem, por exemplo, algumas doenças que estão relacionadas a aspectos emocionais. Então, a tristeza, por exemplo, atua sobre o pulmão. Né? O câncer, por exemplo, né? A raiva atua muito, a ira atua muito na provocação do câncer. Você vê no campo, quando a pessoa vai constelar, que está muito presente esses sentimentos. Esse sentimento de raiva, por exemplo... Quando você trabalha esse tipo de doença, não vai curar a doença. A constelação não tem esse poder, mas pode harmonizar o que gera raiva, que leva a desenvolver essa doença. Na área pulmonar é a tristeza, enfim. Mas é muito claro, tem que ficar claro para o ouvinte da Mundial e para todos que a constelação familiar não cura. O que cura é medicina. A constelação familiar trata dos efeitos emocionais que podem desencadear uma doença física. A gente volta aqui, ouvinte, para esse momento importante que nós tivemos também na primeira parte, que é importante a gente entender o que é as práticas integrativas, o que é essa medicina integrativa. É quando você caminhando, como o Mauro falou, especificamente num tratamento então de uma doença física, então já está manifestada no corpo uma doença. Na caminhada deste tratamento, você pode integrar, trazer outras técnicas
para ir suavizando aspectos que foram evidenciados ali. O emocional, como ele disse, muitas doenças elas têm um princípio, né, um start emocional num ponto específico do corpo. Então, aquele ponto específico ele fica fragilizado energeticamente, mais suscetível a manifestar uma doença, e aí, por aspectos físicos, em determinado momento, inicia o processo da doença. Por aspectos físicos, a gente cuida dentro da medicina. Por todo o outro campo que favoreceu o organismo a adoecer, a gente cuida na parte energética, no emocional. O Mauro falou como que era bonito alguns casos de constelação na primeira parte. E aí eu posso dizer e deixar aqui depois a dica para vocês, ouvintes, de pegar os contatos do Instituto Mauro Bueno e agora com retorno gradual das atividades, acompanhar uma constelação presencial, onde você tem talvez a oportunidade de representar, entrar em campo, que é esse campo mórfico que ele explicou também para a gente como que funciona, e sentir as emoções daquele sistema. E por muitas vezes, no final, que acontece a harmonização, se emocionar com aquele sistema. E por que eu estou falando isso? É lindo que a gente aprende nos conceitos da constelação sobre diminuir o julgamento, aprender o julgamento, o peso desse julgamento, o quanto ele é desnecessário, né? Condicionar a cabeça a isso, aprender o perdão, aprender a respeitar e reverenciar os seus ancestrais, e tudo isso praticando e sentindo muito amor. Consequentemente, quando a gente sente esse amor lá dentro, a gente se emociona. Eu quero saber de você, Mauro, alguma história, alguma constelação, para os ouvintes se conectar um pouquinho mais com isso, que tocou você. Pode ser recente ou não, mas que você lembra que emocionou, assim, poder reconciliar aquela família. Olha, eu já fiz milhares de constelações, muitas constelações foram importantes, mas tem uma em especial que me marcou profundamente, e hoje a pessoa que constelou se transformou num grande amigo meu. Eu posso dizer o nome dele, porque ele, inclusive, consta no meu livro o depoimento dele, declarado, e foi uma constelação marcante. Ele é um artista plástico, né? De origem oriental, Volney Toyoyama. Abraço para você, querido. E ele tinha um problema seríssimo de rejeição da origem nipônica dele, da origem oriental. Tanto que ele não assinava o nome dele com o sobrenome japonês. O pai dele não é japonês, o pai dele é um bom mineiro, super simpático, né, de sobrenome Xavier. E ele então adotava o nome Volney Xavier, recusando-se a usar o Toyoyama, que era da parte da mãe dele, de origem japonesa. E isso o incomodava, porque ele visivelmente, né, fisicamente, tem a origem japonesa, mas ele disfarçava, ele usava óculos para não... Era incrível como isso incomodava. Fizemos a sua constelação para descobrir essa causa, e foi maravilhoso, porque descobrimos que um seu antepassado, eles vieram para o Brasil fugidos da guerra. E o bisavô dele, nessa época, era um jovem idealista e não aceitava vir para o Brasil fugindo da guerra, porque ele queria defender o país dele, queria defender o Japão. Mas a submissão oriental, a família é muito rigorosa, né? Então, o que era o tataravô, no caso desse meu amigo, determinou que a família viria, e todos acataram, porque ele era o chefe da família, e todos vieram. Mas o filho dele, que é o bisavô do Volney, não ficou feliz, né? Ficou magoado, e ele, a partir de então, começou a rejeitar tudo, a não se identificar, achando que ele não merecia mais ser um representante da nação japonesa. Desonrou. A ponto de quando uma vez o representante do governo japonês procuraram por ele, localizaram, porque ele era herdeiro de uma verdadeira fortuna no Japão.
e ele doou tudo, se recusou a receber, doou ao Império Japonês, ao imperador, porque ele não se achava digno de receber nada que viesse do Japão por ter abandonado o Japão num momento de guerra. Meu pai, até me Esse arrepiei. sentimento Olha só a honra. era o sentimento que estava sendo transmitido para o bisneto dele. Então, né? o bisneto, ele não se sentia digno identificava do nome dele. porque não se sentia digno. Essa era a herança emocional que ele trazia. Quando, na constelação, a harmonização foi maravilhosa, porque, e eu me lembro disso e me arrepio até hoje, colocamos um personagem representando o Japão, a nação, o povo, né? Aqueles que morreram na guerra, aquela dor toda. E quando colocamos esse personagem no campo, o representante que estava representando o bisavô do constelado se ajoelhou perante esse personagem e chorava. Eu me emociono até hoje de lembrar. Eu estou toda arrepiada só de reverenciando essa nação. E quando ele recebeu a bênção dessa nação e reconhecendo que ele continuava sendo um filho e que recebia com amor essa lealdade, ele conseguiu se identificar de novo com a sua origem. E aí, o seu bisneto, esse grande artista plástico, meu amigo, o Valnei, conseguiu se identificar, se reconectar com a sua origem e assumiu. Hoje ele assina o nome japonês, se transformou num sushi man, é uma pessoa que faz um trabalho de arte ligado às suas origens, e isso foi extremamente gratificante, extremamente bonito, porque eu consegui acompanhar o resultado. Isso é um problema para constelação, para quem faz constelação, porque a constelação familiar, ela se propõe a resolver a questão numa única sessão, numa única constelação. Não é um tratamento continuado como um tratamento psicológico ou de psicanálise. São sessões semanais. Você faz uma constelação e acabou. Por isso ela precisa ser pontual, né? Agora, na maioria das vezes, a pessoa vem, faz a constelação, vai embora e você fica sem saber se ela funcionou, como funcionou, enfim. Mas esse, como se transformou num amigo, eu consegui ver a mudança acontecer, né? Isso foi gratificante, marcante para mim. Só de ouvir é maravilhoso. Incrível. E algo curioso que acontece na constelação, boa parte dessa história que você nos conta, você fez a leitura no momento da constelação, né, Mauro? Sim, você a percepção. sentiu, você percebeu isso tudo Exatamente. no momento da constelação. Então não tem como ser diferente a história, né? É porque a constelação, ela na verdade é uma dinâmica, né? Para quem nunca assistiu, às vezes fica difícil imaginar a constelação. O que é a constelação? São pessoas escolhidas entre os presentes aleatoriamente para representar personagens da família de quem está sendo constelado. E as pessoas escolhidas, elas não sabem nem qual é o assunto que está sendo tratado e nem qual personagem eles representam, para evitar influência, né? Então alguém é escolhido, por exemplo, para representar o papel de pai. E essa pessoa escolhida tem um problema com o pai dela, ela acaba projetando esse problema lá. Então o fascinante da constelação é que a pessoa que está sendo constelada consegue identificar as reações emocionais de cada personagem representado por pessoas que nunca ouviram falar, não conhecem, né? E isso é influência do campo mórfico, desse campo de energia. Eu quero pegar esse ganchinho, já que a gente está no final do programa, Mauro. Eu queria que você apresentasse, então, qual que é o formato de trabalho que você está tendo agora. E eu sei que está chegando um curso aí, né? Exatamente. E isso me traz uma alegria incrível, porque há 2 anos estamos sem o curso presencial. Agora, a partir de agosto, né, no segundo semestre agora, nós retomamos o curso de forma presencial. E isso me traz uma alegria, porque eu adoro dar aula sobre constelação familiar. É claro que esse curso vai ser dado com um número limitado. Nosso auditório, para 50 pessoas, nós vamos ter no máximo 15 alunos, né?
Mas é no fim de agosto, acho que dia 21, dia 22 de agosto começa, é o primeira aula, né, o primeiro módulo. Vai até dezembro o curso, é um final de semana por mês, inteirinho, sábado e domingo o dia inteiro. São 4 tipo finais imersão, de menos 5. 5 finais de semana. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E inclui aula teórica, aula prática, a pessoa termina o curso sabendo tudo sobre constelação familiar. Podendo aplicar o curso. Podendo aplicar. E depois de concluído o curso, para aqueles que querem ser um profissional nessa área, há também um módulo extra de supervisão, onde a pessoa vem lá no Instituto fazer constelações como constelador com a minha supervisão. Perfeito. E o seu livro ele foi escrito para pacientes, para curiosos e para profissionais também, né? Onde se compra esse livro? Esse livro você pode comprar pelo site da Editora Alfabeto, né? Que é uma grande parceira. Lá no Instituto temos livro à disposição e aí nas livrarias onde a editora fez a distribuição, né? Então, como a gente entra em contato com você, com o Instituto para ver o curso e poder participar das constelações? O Instituto fica lá na Saúde, a 120 metros da estação metrô de Saúde, na rua Doutor Isaías Salomão, número 100. E eu vou deixar o meu contato aqui, que é o telefone, é o prefixo 11, o número é 954875171. Eu vou repetir, 954875171, o prefixo é 11, porque é São Paulo. Liga lá, entra em contato, a gente bate um papo, falamos. Você pode marcar para assistir gratuitamente as constelações que voltaram a ser presenciais também, aos sábados à tarde, de 15 em 15 dias por enquanto, depois semanalmente. Maravilha. O Instagram do Mauro é Instituto Mauro Bueno. O meu é Paty Kovacic e os dois estão aqui à disposição para poder seguir conversando com vocês aí ao longo da semana. Acompanhem também as notícias, né, que ele vai postando. Mauro, chegamos no final aqui, bombando no tempo do segundo tempo. Muito obrigada. É sempre uma alegria, uma honra estar com você, dividir seus conhecimentos e aprender. Um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado. Em breve eu te encontro aqui ou lá no Instituto. Tá certo. E a você, ouvinte, agradeço a sua presença até aqui, a sua audiência, e eu encontro vocês sábado de novo aqui na Vibe Mundial para seguir esse papo do bem e do amor. Um beijo grande e até lá.